você tiver a Bíblia, eu vou pedir para você abrir no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E vamos refletir naquilo que a palavra de Deus nos diz aqui. Efésios 4. Eu gostaria de ler dos versículos 11 ao 16. Diz assim: E ele designou uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura do homem feito à medida, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Eu não sei quantos são pais aqui, mas quem é pai ou mãe e acompanha o desenvolvimento dos filhos, teve já, muitas vezes, essa experiência de levar a criança ao pediatra, e aí faz lá os exames, e chega um momento em que o pediatra vai lá fazer uma anotação naquela curva do crescimento, né? Então, de acordo com a idade da criança e tudo mais, ele vai colocar lá e vai construindo essa curva. E muitas vezes ele faz uma certa projeção, inclusive. Talvez você já tenha, né, os que são pais aqui, já tenha tido essa está crescendo acima, né, da curva, o crescimento está maior, mas precisa ganhar peso, ou alguma coisa assim. E a projeção é que, se continuar assim, quando chegar aos 18, 20 anos, vai ter tal a estatura, né? Então, essa experiência é comum para pais acompanhando os filhos e levando nessa fase no pediatra e tudo mais. E, às vezes, a projeção funciona e, às vezes, não. Eu tenho 2 filhos, eu lembro que, na minha filha, a projeção exatamente não funcionou, né? Havia uma projeção de crescimento maior do que ela alcançou na estatura dela. No começo ela estava crescendo mais rápido do que, depois ela chegou a dar uma estacionada e ficou por ali mesmo e não alcançou aquela projeção. Às vezes olha e fala assim, não, está crescendo. Novamente, a estatura está maior do que, precisa ganhar peso. E eu lembro, numa das últimas consultas, eu estava com a minha esposa e estávamos levando o nosso filho, e ele falou assim, e estava olhando essa questão do peso com a estatura e tudo mais, e aí o pediatra falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, você cresce na estatura até os 18, 20 anos, alguma coisa assim, peso você ganha até os 100, né? Então, preocupe-se bastante com a questão da estatura mais do que com o peso. Às vezes a gente, como pais, acha que a criança está muito magra e tudo mais. Então ele falou assim, olha, você pode ficar tranquilo que peso vai ganhar até o 100. Então a estatura é um pouquinho melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que de tempos em tempos nós também precisamos fazer um certo tipo de consulta, um certo tipo de avaliação, olhar para nós mesmos e avaliarmos onde é que nós estamos nessa curva do crescimento, da estatura à medida de Cristo, que Paulo diz aqui. Onde é que nós estamos individualmente nesse crescimento, em maturidade, e onde é que nós, como comunidade, estamos em relação a esse crescimento. Isso levanta certamente algumas questões importantes
que muitas vezes são discutidas na igreja, fora da igreja, entre líderes e entre membros e tudo mais, quando o assunto é crescimento. E eu me lembro quando eu servia com a OM, há muitos anos, há quase 30 anos, no navio Logos 2, e um dos amigos lá daquele projeto, um holandês chamado Hans van Baren, ele se tornou depois, continuou servindo com a OM, se tornou um grande diretor na organização no decorrer desses anos. O Hans, ele era um típico holandês, ou seja, ele era bem alto. E eu me lembro que eu tenho guardado em algum arquivo uma foto que eu tirei naquela época ao lado do Hans, em algum momento, e literalmente eu pareço um hobbit perto dele, né? Ele possivelmente um elfo e eu um hobbit ali ao lado dele. O Hans era bem alto, ele continuou assim, um holandês típico, bem alto. E é interessante que quando a gente olha para isso, a gente pode ver que pessoas, de fato, podem ter diferentes estaturas físicas. E a estatura física de uma pessoa não determina a saúde dela. Ou seja, uma pessoa pode ser bem alta, ter uma alta estatura e ter fragilidades físicas. Ou, inversamente, a estatura física de uma pessoa não determina, novamente, não é um sinal de saúde ou de falta de saúde, e a gente pode pensar a mesma coisa. Então, quando falamos do crescimento da igreja em termos numéricos, às vezes a gente fica se debatendo em relação a isso, a gente acha que a igreja saudável é aquela igreja pequenininha, ou então, se a igreja é pequenininha, ela não é saudável. Ou, inversamente, a gente pensa que se uma igreja é muito grande, deve faltar saúde ali, ela é superficial e tem essas coisas, ou então, se a igreja é muito grande, é sinal de que automaticamente aquela é uma igreja saudável, portanto, ela está crescendo tanto. A gente deve se lembrar novamente que há igrejas grandes que são saudáveis, há igrejas pequenas que são saudáveis, e o inverso também é verdadeiro, ou seja, a estatura não determina a altura, não determina a saúde de uma igreja ou de um corpo. Agora, é interessante quando a gente pensa nisso, e eu me lembro bem do Hans, por exemplo, porque ele tinha certas dificuldades lá no navio, não tinha nenhuma cama que ele cabia, né? Então ele sempre tinha que dormir com os pés para fora da cama, porque ou encolhido ou com os pés para fora, porque todas as camas tinham um padrão lá e nenhuma delas servia para ele. Então, dependendo da sua altura, da sua estatura, você pode ter certas facilidades ou certas dificuldades na vida. Eu, por exemplo, sou de baixa estatura, significa que sempre que eu tenho que alcançar alguma coisa lá em cima, eu tenho que subir numa cadeira, numa escada, alguma coisa assim. Alguém com uma estatura maior facilmente só estende as mãos e já pega aquilo ali, ou alguma coisa assim. Então, novamente, igrejas grandes vão ter certas facilidades para executar certas coisas, vão ter certas dificuldades em relação a certas outras coisas, assim como igrejas pequenas. Ok? É importante a gente pensar nisso. Muitas vezes a gente tem discussões entre nós aqui sobre a questão de crescimento da igreja, tamanho de igreja e tudo mais, e a gente tem que avaliar essas coisas de uma perspectiva adequada. Evidentemente que como igreja, nós deveríamos pensar que queremos crescer até onde Deus nos permitir crescer, que jamais deveríamos impedir ou barrar o crescimento que Deus pode produzir. Devemos crescer até onde Deus queira. Não devemos, no entanto, pensar que o fato de automaticamente não termos um determinado tamanho, um determinado número de membros, significa automaticamente que a gente esteja faltando em saúde. Não devemos, por outro lado, também olhar para igrejas que crescem e que alcançam centenas ou milhares de pessoas, apontando o dedo acusatório para elas e dizendo, esses irmãos estão vendendo, negociando o evangelho, qualquer coisa assim, porque, novamente, isso não é automaticamente verdadeiro, ok? Muito importante que a gente tenha uma atitude correta em relação ao crescimento. Crescimento numérico, crescimento, eu diria assim, nessa estatura de quantidade de pessoas num determinado corpo, num determinado grupo.
Mas o meu foco aqui não é esse, necessariamente. O meu foco aqui nesse texto, muito embora o texto vai falar sobre isso, aqui é um claro indicativo desse crescimento, que não é só o crescimento espiritual e maturidade, mas é um crescimento na expansão também, automaticamente, aqui nesse texto. Muito embora o texto fale sobre isso, eu quero focar mais nessa questão da maturidade, nessa questão do crescimento como indivíduos e como corpo, na maturidade cristã. E aí a gente vê aqui alguns indicativos desse crescimento que são importantes. O primeiro deles está no versículo 13. Diz que Deus deu à igreja certas funções, certas pessoas que exercem funções na igreja, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo, até, versículo 13, que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então aqui nós encontramos qual é a medida que Deus espera que a gente cresça. Quanto é que nós devemos crescer? E aí, essa medida que Paulo estabelece aqui é Cristo, Ele mesmo. Ou seja, nós não devemos parar de crescer espiritualmente, em maturidade, até que cheguemos a essa estatura. Qual estatura? Cristo. E aí, talvez a gente poderia parar e pensar assim, e fazer uma avaliação. Se nós fôssemos nos comparar à estatura de Cristo, se fôssemos olhar onde é que nós estamos aqui, se tivesse uma régua de medida de Cristo e pudéssemos medir nós mesmos a essa estatura, onde é que nós nos encontraríamos? Qual seria a nossa estatura, a nossa medida comparada à estatura de Cristo? A estatura de Cristo é onde nós temos que chegar, é onde nós temos que alcançar. Isso significa da plenitude, tudo aquilo que Cristo é. Como homem, evidentemente. Não vamos ser deuses, não é isso, mas como homem, tudo aquilo que Cristo é e que Ele revelou é a nossa medida. Paulo começa esse capítulo nos versículos primeiros dizendo que nós devemos andar de modo digno do chamado que nós recebemos. E aí ele diz que esse modo digno, ele dá algumas características aqui, ele fala assim, com toda humildade e mansidão e paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, algumas dessas características que Paulo menciona aqui, desse modo digno, são características que a gente encontra no próprio Senhor Jesus. Nós podemos olhar para nós mesmos e nos medirmos, então, a estatura de Cristo e vermos o quanto nós estamos em relação a essa estatura, perguntando a nós mesmos se há em nós essa característica de humildade e mansidão e paciência, se nós estamos, de fato, suportando uns aos outros, como é que está o amor em nossa vida e como esse amor se manifesta na relação com o próximo. Se nós somos pessoas que procuramos cuidadosamente manter essa unidade, ou se somos pessoas que estão o tempo todo provocando divisões e provocando intrigas entre os outros. Nós somos mensageiros da paz e promovemos a paz. A paz é algo que habita em nós e que habita em nossas palavras e em nossos atos. Essas são qualidades e características do Senhor Jesus, que nós devemos perguntar a nós mesmos. Onde é que nós nos encontramos em relação a isso? O nosso crescimento deve ser até que chegamos a essa altura de Cristo. E isso, meus queridos, é algo que vai durar a vida inteira. Mas o fato de que vai durar a vida inteira não deve dizer ou falar para nós, olha, então já que é uma coisa para a vida inteira, eu não estou preocupado com ela. Não, Paulo está dizendo que nós devemos nos preocupar com essas coisas agora, enquanto estamos vivos, porque a vida inteira de cada um de nós aqui é diferente. Quanto é a sua vida inteira e quanto é a minha vida inteira? Eu não sei. A minha vida inteira pode terminar amanhã ou hoje. Na semana passada, alguns de nós que conhecemos uma pessoa
por vínculos eclesiásticos, fomos surpreendidos. Alguém que, posso dizer assim, ainda na flor da idade, de certo modo, perdeu a vida com um ataque fulminante, um ataque cardíaco fulminante. Algo que pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Então, essa vida inteira, quando eu falo assim, nós temos a vida inteira para alcançar isso, não deve fazer com que a gente se acomode aí, pensando, beleza, então, já que eu tenho a vida inteira, eu vou esperar, então, quando eu chegar um pouquinho mais velho e tudo mais, eu vou me dedicar a essas coisas, porque eu tenho a vida inteira para alcançar isso. Não, eu vou me dedicar mais tarde na minha vida, eu vou aproveitar agora, vou dar uma reduzida nas coisas aqui, vou desfrutar disso, daquilo, mais tarde. Eu tenho a vida inteira, eu vou me dedicar a isso. Não, meu amigo, não faça isso. Porque a vida inteira, novamente, sua e minha, e de qualquer pessoa aqui, não pode não ser a mesma em termos de anos. Isso significa que nós devemos, agora, no hoje, nesse momento, olhar para nós mesmos e falarmos onde é que nós nos encontramos em relação a Cristo e o que é que nós estamos fazendo para chegar lá. Porque essa é a medida que Deus espera de nós. Esse é o crescimento que devemos ter. Cantamos hoje aqui essa canção que o Daniel compôs e que tem a ver com o tema que estabelecemos para nós esse ano. Nós queremos mais. Nós queremos ir além. Então nós devemos pensar seriamente, estamos indo além? Estamos fazendo aquilo que no início do ano nós falamos que queríamos fazer em muitos aspectos? Se queremos crescer à medida de Cristo, isso vai exigir algumas coisas a nosso respeito. Meu filho está nessa fase, né, em que ele fica preocupado com o crescimento e tudo mais. Às vezes ele vem para mim e para minha esposa e fala, olha, eu já tenho essa altura, eu já tenho isso e aquilo, e fica todo orgulhoso e tudo mais. Então se eu continuar crescendo assim, eu vou chegar a tal. E a gente sempre lembra ele, se você quiser crescer, chegar a tal, você vai ter que continuar fazendo certas coisas, você vai ter que continuar praticando esporte, você vai ter que continuar dormindo adequadamente nessa fase que você precisa dormir um determinado número de horas, você vai ter que continuar uma série de coisas. E possivelmente você vai chegar lá. E assim é na nossa vida espiritual. Se a gente quiser crescer e amadurecer a essa medida de Cristo, se a gente quiser que as pessoas possam olhar para nós e ver cada vez mais o nosso caráter sendo mudado, o nosso coração sendo transformado, as nossas atitudes refletindo mais em Cristo, significa que a gente precisa investir mais nisso. Significa que a gente precisa dedicar mais a essas coisas. Paulo, quando escreve a Timóteo, como um jovem pastor na igreja de Éfeso, ele diz assim, Timóteo, dedique-se a estas coisas, para que o teu progresso seja visto por todos. Ou seja, você quer crescer, então se empenhe nisso, de tal maneira que as outras pessoas possam olhar para você e falar assim, você não é aquela pessoa que eu conheci há alguns anos, eu vejo sinais, evidências de mudança na sua vida. É isso que as pessoas podem dizer a nosso respeito? Se nós estamos no caminho certo, vamos continuar nesse caminho. Se não se nós fizemos essa decisão por Cristo em algum momento da nossa vida, se passou algum tempo, meses, anos, e nós continuamos na mesma, isso é um sinal perigoso, é um sinal de que nós talvez não entendemos direito o Evangelho, aquilo que Cristo espera de nós, aquilo que Deus espera de nós. Nós não estamos alcançando aquilo que deveríamos alcançar, precisamos fazer uma avaliação, precisamos mudar algumas coisas, alguns hábitos, algumas atitudes, algumas posições. Segundo, sinal de maturidade, de crescimento que a gente encontra aqui. Então, o primeiro é isso, é nos tornarmos semelhante a Cristo, cada vez mais assimilarmos essas características de Cristo em nossa vida, reproduzirmos em nossos relacionamentos. O segundo tem a ver com estabilidade ou com solidez doutrinária. Doutrina é importante, meus queridos. Às vezes você vai ouvir aí pessoas de renome até no meio evangélico, alguma coisa assim, falando sobre doutrina como se a doutrina não tivesse importância alguma. A
doutrina é importante. A gente vê claramente aqui no versículo 14, onde Paulo diz que quando nós estamos crescendo para nos tornarmos semelhante a Cristo, uma das características, uma das evidências disso é que nós deixamos de agir como crianças. Crianças são inconstantes, Paulo diz, são levadas de um lado ao outro, não têm solidez, não têm estabilidade. É impressionante isso. Mas tem muitos cristãos que passam anos e anos e anos dentro da igreja e não sabem, não têm solidez doutrinária, não sabem os elementares da própria fé que dizem professar. Acreditam em Cristo, mas ainda não conhecem Cristo. Então é preciso que a gente cresça também no conhecimento. Isso significa doutrina, isso significa ter condições de avaliar se aquilo que a gente está ouvindo na rádio, na televisão, num culto em algum lugar onde nós somos convidados a participar, ou em qualquer outro contexto, se aquilo que nós estamos ouvindo é algo verdadeiro ou não. Será que nós estamos sendo levados aqui? Fala que não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina, nem pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Todo vento de doutrina, todo movimento doutrinário, né? É interessante isso, e eu conheço pessoas assim, qualquer coisa que vem soprando, o indivíduo vai lá e embarca naquilo. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Então, vem uma onda de um negócio, sei lá é o cai-cai, tá, e todo mundo vai lá, está caindo, ou é isso, aquilo. Qualquer negócio que está acontecendo, soprando, a pessoa vai naquela direção, não tem capacidade de fazer certos juízos em relação àquilo. E dizer, não, isso não tem nada a ver com a Bíblia ou com Deus. Ou então a mentira dos homens. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que distorcem a palavra de Deus, tem pessoas que têm uma astúcia na invenção do erro. Astúcia na invenção do erro. Ontem eu li um artigo que me deixou um pouco entristecido, foi compartilhado por um amigo norte-americano no Facebook, e eu fiquei triste. E ele diz respeito a um pregador da prosperidade que na década de 80 foi condenado a 40 anos de prisão nos Estados Unidos por causa das distorções que ele havia feito em relação à sua pregação e o modo como ele conduziu um determinado número de pessoas ao erro. E, como consequência disso, ele acabou lesando milhares de pessoas financeiramente. Quando ele foi julgado, o governo norte-americano o condenou a 40 anos de cadeia, ele cumpriu parte da pena, saiu. Ele escreveu um livro longo que eu li, me comoveu até a leitura daquele livro, onde ele diz, eu estava errado, e ele parecia arrependido, então, do seu passado, da sua doutrina errada, da sua indução de outras pessoas ao erro, parecia. Mas ontem eu li que ele agora continua fazendo as mesmas coisas. Ele agora, o que ele faz? Ele está ganhando muito dinheiro lá nos Estados Unidos, vendendo água santificada para as pessoas sobreviverem ao apocalipse vindouro. E acredite, tem gente maluca que compra a água. Então está aqui, ó. Astúcia na invenção do erro. O cara é astuto, ele inventa um negócio todo. Tem gente, aqui no Brasil, o pessoal, tem muita gente que faz isso, né? Vende óleo ungido de Israel, como se o cara tivesse levado todo aquele óleo lá para Israel, ungido, sei lá eu, e que diferença faz, né? Afinal de contas, se foi ou não foi. Mas o cara vende aquele negócio, as pessoas compram isso, e compram aquilo, e é um mercado, você vai nesses lugares, é um mercado de compra de um monte de coisa. Pessoas que são astutas na invenção do erro e que levam consigo uma multidão. Agora, se você estiver crescendo, se você estiver desenvolvendo uma solidez, um equilíbrio doutrinário, você não entra nessas. Você não é levado por isso. Você estabelece certas coisas, certos critérios, você diz, não, isso aqui não tem nada a ver com as Escrituras, isso não tem nada a ver com Deus. Esse caminho não vai levar a lugar algum. Você não é mais
inconstante como criança. Então esse é um outro sinal, estabilidade, solidez doutrinária. Como é que você alcança isso? Estudando as Escrituras, lendo bons livros, talvez fazendo algumas classes em um seminário. Né? Tem várias pessoas aqui que estudam, eu encorajo você a estudar. Há alguns anos eu voltei para o seminário, inclusive depois de tantos anos, quando eu voltei lá, algumas pessoas falaram assim, você está aqui, veio aqui para dar aula? Não, eu vim aqui para estudar. O pessoal brincando comigo, e falaram, mas você não estudou? Eu falei, sim, 30 anos atrás eu fui para o seminário, mas eu preciso voltar agora, estudar certas coisas, rever certas coisas. Eu preciso aprender coisas que nesses anos todos talvez eu não me dediquei. Eu continuo fazendo isso e continuo querendo fazer isso depois de tantos anos. É importante que a gente tenha essa mentalidade, que a gente aprenda, que a gente desenvolva. Doutrina, o ensinamento das Escrituras é algo importante e não devemos desprezá-lo. Eu digo para você, desconfie de toda pessoa, de todo pregador que minimiza a importância da doutrina na igreja e na fé. Desconfie. Geralmente pessoas que fazem isso, que minimizam a importância dessas coisas, têm uma agenda por trás disso. Elas geralmente estão querendo se aproveitar daqueles que vão abandonar isso e então serem induzidos ao erro. Então desconfie disso. A doutrina é importante. Lógico que deve ser combinada com outras coisas. Ela não está isolada aqui, ela está no contexto de outras coisas. Mas ela é importante. Jesus falou assim, que o discipulado envolve o quê? Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que é isso? Doutrina. Preciso passar a doutrina, o ensinamento de Jesus, aquilo que Jesus falou, é preciso passar isso adiante para outras pessoas, para que elas possam conhecer e para que elas possam praticar. Terceiro sinal aqui dessa maturidade cristã. O primeiro, lembra, ser semelhante a Cristo, crescer nessa semelhança de Cristo, manifestar essa conduta, esse caráter de Cristo. O segundo, essa estabilidade ou solidez doutrinária. O terceiro é equilíbrio entre verdade e amor. Equilíbrio entre verdade e amor. Diz aqui que, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É preciso haver um equilíbrio. Ao mesmo tempo em que a gente fala sobre a importância da doutrina, dessa verdade, é preciso que isso seja equilibrado com uma demonstração, com uma vida de amor e de compaixão. Isso significa que o conhecimento não deve me tornar uma pessoa arrogante, orgulhosa, uma pessoa que olha para os outros com uma atitude como se estivesse olhando de cima para baixo. Se eu realmente conheço, se eu realmente me torno conhecedor da doutrina e da palavra e da verdade, isso deve me conduzir, novamente, isso deve ser junto com todas essas características de Cristo, de humildade, de mansidão e de amor. Amor. Então, mesmo a minha correção, se eu tiver que fazer alguma correção de alguém, ela deve ser uma correção que esteja junto com amor, e não com arrogância, e não de maneira impiedosa. É preciso haver, então, nesse aspecto, aquilo que alguns têm chamado de ortodoxia humilde. Ou seja, eu conheço a verdade, eu defendo ela, mas eu faço isso com humildade, com amor. Eu tenho amor pelas pessoas. Jesus disse que nós deveríamos ser conhecidos pelo amor. Francis Schaeffer foi um homem que, durante a sua vida, insistiu muito para que a igreja conhecesse a sua fé. Ele foi, talvez, no século XX, um dos maiores pensadores, um daqueles que insistiram para que a fé fosse pensada. Na década de 60, para você ter uma ideia, no final da década de 60, pessoas como Paul McCartney, como Eric Clapton, foram procurá-lo lá na Suíça para conversar com ele a respeito da fé, e da fé cristã, e da veracidade da fé cristã. Ele era alguém que sentava com hippies, e com andarilhos, e com intelectuais, e com filósofos. Ele discutia a fé, ele falava sobre a fé. Era importante para ele. Mas um dos seus livros, talvez, mais importantes, aquilo que ele considera mais importante da sua vida, foi escrito e dizia sobre a marca do amor.
E ele dizia que a importância que os cristãos fossem conhecidos pelo amor. Que esse conhecimento intelectual, todo o que eles adquirissem, que essa firmeza toda, apologética que era importante, não podia dispensar o amor. Então nós temos que ser equilibrados, manter esse equilíbrio entre verdade e amor. Um dos meus heróis da fé, se eu posso chamá-lo assim, é George Verwer, fundador da OM. E o livro mais famoso de George Verwer chama-se A Revolution of Love and Balance, uma revolução de amor e equilíbrio. É isso, é preciso. Está aí um outro homem intenso na sua missão, intenso na sua fé, intenso em comunicar Cristo para os outros, intenso na paixão missionária, mas reconhecendo a necessidade de combinar toda essa intensidade com o amor. É preciso fazer isso, meus queridos. Então, equilíbrio. Temos que crescer, nós temos que crescer em equilíbrio, temos que crescer em estabilidade, temos que nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Em Cristo nós vemos esse equilíbrio entre graça e verdade. Em Cristo a gente vê esse homem que é capaz de apontar o erro, mas de fazê-lo com graça e de manifestar tremenda compaixão para com aqueles que estão sendo levados pelo erro. A quarta marca de maturidade que a gente vê aqui é a contribuição. Versículo 16 diz: nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está falando do corpo de Cristo aqui, ele está falando da igreja. Esse capítulo é interessante porque ele é um capítulo focado, até aqui o versículo 16, na igreja. Ele começa falando da importância da unidade da igreja, os primeiros 3 versículos. Depois ele fala dessa diversidade que a igreja tem, uma diversidade que é manifesta através de diferentes dons que são distribuídos entre os membros da igreja e de diferentes funções que são exercidas nessa comunidade. E aí ele vai falar aqui de que esses diferentes membros da igreja, então, unidos em um só Deus e que abraçam a diversidade do seu chamamento, de dons e funções, eles precisam reconhecer que eles são dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. Temos diferentes membros na igreja, diferentes pessoas. Cada um tem uma contribuição para dar. Um dos sinais de maturidade, um dos sinais de que nós estamos crescendo, um dos sinais que deveria ser colocado lá naquela curva do crescimento, dessa maturidade espiritual numa comunidade, numa igreja, num cristão, é que nós estamos contribuindo com nossos dons e talentos, com nossa vida, para o crescimento do corpo de Cristo. Diz aqui que cada parte faz a sua parte. E a pergunta que devemos fazer então, se estamos crescendo, eu estou fazendo a minha parte? E qual é a minha parte? Qual é a minha parte nesse corpo de Cristo? O que Deus me deu em termos de recursos, de dons, como eu tenho usado isso, e se eu tenho usado isso para contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Isso é um sinal de maturidade. É interessante porque até mesmo na vida natural a gente vê isso. A gente vê crianças, por exemplo. Crianças, quando elas são bem, na sua primeira infância principalmente, elas são extremamente dependentes dos seus pais e dos outros. Há uma dependência extrema. Na verdade, logo no começo elas são totalmente dependentes. O bebê não faz nada se alguém não cuidar dele, trocar, alimentar, carregar, dar banho, tudo mais. À medida que a criança vai crescendo, desenvolvendo, ela vai aprendendo, de maneira saudável, ela vai aprendendo a desempenhar certas responsabilidades até que ela possa crescer ao ponto de que ela sabe que ela tem como contribuir para aquela família, para a sociedade, para o mundo de um modo geral. Isso é um crescimento saudável, chegar ao ponto em que, olha, agora eu já sei qual é a minha função aqui nesse mundo, qual é a minha contribuição, como que eu posso contribuir de um modo geral. E na igreja não é diferente.
Quando nós chegamos na fé, nós chegamos como bebês, todos nós, não importa quão velhos sejamos na nossa idade, nós entramos na fé como bebês. Na primeira infância, somos totalmente dependentes, não conhecemos nada, precisamos que todo mundo nos ajude e tudo mais. Mas com o tempo, com o passar do tempo, é preciso sair dessa condição de totalmente dependente, dessa condição onde nós só estamos recebendo, onde estão cuidando da gente, onde estão fazendo tudo por nós, até o momento que a gente começa a olhar ao lado e falar assim, espera aí, eu tenho o meu lugar aqui, eu também posso ajudar, eu estou olhando alguém que está precisando, olha, eu já passei por isso, agora eu vou contribuir. E aí a gente vai crescendo. E a gente vai crescendo na nossa contribuição, a gente vai crescendo na nossa participação, a gente vai crescendo no nosso apoio. E isso mostra o quê? Que estamos amadurecendo. Isso é um sinal, uma evidência de maturidade espiritual. Então é importante que todos nós, que somos cristãos, que amamos a Deus, que amamos a sua palavra, que acreditamos que o Evangelho tem uma mensagem poderosa de transformação de vida e de esperança para o mundo, que todos nós, de tempos em tempos, possamos fazer uma autoavaliação e possamos perguntar a nós mesmos onde é que nós nos encontramos nesse crescimento e possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nossa vida. Há algo que estamos negligenciando? Há algo que deixamos de fazer? Existe alguma coisa que está nos impedindo de avançar? Vamos corrigir isso. Vamos pegar esses sinais, está aqui. Crescer à semelhança de Cristo. Solidez, estabilidade doutrinária, conhecendo cada vez mais. As pessoas nos perguntam coisas e nós sabemos porque estamos estudando. Estamos até, talvez, desenvolvendo um plano de estudo. Olha, tem assuntos sobre a fé que eu não sei, eu preciso. Vamos consultar alguém, um pastor, um líder, um mestre. Vamos falar, olha, nos mostre um caminho. Que livros eu devo ler? O que eu posso fazer para aprender essas coisas? Vamos crescer nisso. Estamos sendo equilibrados. As pessoas nos conhecem, não só por essa ortodoxia ou por defendermos essa verdade, mas por um amor que transborda na nossa relação. Somos participativos, contribuímos. A nossa presença no corpo é uma presença ligada aos outros, de tal maneira que estamos conectados e juntos, fazendo cada um a sua parte, para que todos juntos possamos fazer a edificação desse corpo, ou não? São perguntas importantes, queridos, que todos nós devemos fazer de tempos em tempos e que vão nos apontar onde é que nós estamos nessa maturidade espiritual. Novamente, maturidade espiritual que Deus espera de todos nós. Ele não quer e não deseja que nenhum de nós aqui permaneça como um pueris aeternos, ou uma eterna criança, né? No sentido de que a gente não amadurece, de que a gente não cresce, de que a gente não contribui, que a gente não faça nada. Deus quer que a gente cresça até a estatura desse homem, Cristo Jesus.